te passo. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor. Aleluia. Que bom estar com vocês. Na realidade, foram 3 dias maravilhosos, muito bons. Desde sexta-feira, assim, a gente tem bebido muito do Espírito Santo, né? Quem esteve desde sexta-feira aqui? Olha, é um grande número de pessoas. E ontem, então, foi sei lá, não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, não sei se o arrebatamento foi uma sombra do que seria o arrebatamento, eu não sei, eu estou bêbado até hoje, né? Eu não consigo dormir. O problema do pregador assim, que você vai para casa, turbinado, chapado, né? A adrenalina do Espírito lá em cima, só vendo anjos e querubins, o mistério é profundo. Mas foi muito bom. E hoje nós vamos ter esse momento de encerramento, não encerramento do mover do Espírito, mas da condução do que o Espírito Santo gostaria de compartilhar conosco. Queridos, eu quero pedir que vocês estejam sempre em oração por mim, pela minha vida, pela minha família. Eu tenho estado à disposição do corpo de Cristo, eu tenho estado assim, servido muitas igrejas, muitos ministérios, e eu preciso de muita cobertura, eu preciso de muita oração, de muita intercessão, e por onde eu passo eu tento arregimentar intercessores, homens e mulheres, para orarem, pelo menos 1 minutinho da sua oração, você gaste ali comigo, com a minha família. Eu posso contar com vocês? Muito obrigado. Eu vou cobrar de Deus, falo, Deus, será que o cálice já não está cheio lá dos irmãos do Taber lá, não está cheio, já não pode derramar aqui sobre mim, não? Aí Jeová vai falar assim, não está muito cheio não, daí eu vou vir aqui falar com vocês, hein? Estou brincando, mas eu gostaria muito que vocês orassem. Eu reconheço que esta é uma igreja de oração, que é uma igreja de intercessão, e é muito importante, querido, porque uma hora eu estou aqui no Brasil, outra hora eu estou nos Estados Unidos, outra hora eu estou na Europa, outra hora eu estou na África, então eu estou enfrentando todos os tipos de situações e conflitos espirituais diferentes. Então eu preciso ter discernimento, ter graça, ter favor de Deus, para poder me mover conforme as mais diversas necessidades que eu me encontro. E eu creio que a oração, ela é muito importante. A cobertura de oração ajuda-nos a caminhar de forma mais extraordinária em Deus, amém? Eu já te agradeço de antemão pelo que você vai fazer por mim, em nome de Jesus. Desde sexta-feira eu tenho falado muito sobre intimidade com Deus, tenho falado sobre vida no Espírito, e hoje eu vou tentar trazer um equilíbrio um pouquinho para essa questão, né? Tanto é que a minha mensagem hoje, ela vai ser sobre a bênção do equilíbrio. Há uma bênção de viver equilibradamente. Na sexta-feira, eu e o pastor José Roberto, nós conversamos bastante sobre esta questão. Eu e ele chegamos a uma conclusão de que o maior desafio da igreja hoje, da igreja brasileira, é ela ser equilibrada nas diversas questões que a envolvem. Ora estamos desequilibrados para mais, ora estamos desequilibrados para menos, ora estamos desequilibrados fazendo muito, ora estamos desequilibrados fazendo pouco. E é uma questão um pouco difícil, porque todo desequilíbrio, ele não é saudável. Todo desequilíbrio, ele não produz vida, ele não produz realizações. E eu vou compartilhar um pouquinho sobre essas questões, falando ali no livro de Lucas capítulo 10. Você pode abrir comigo a Bíblia, a partir do versículo 38. Nós vamos entender um pouquinho essas verdades espirituais. Quem achou, diga amém. Lucas capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, repita comigo, Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, repita comigo, Maria, e esta queixava-se, quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Marta, agitada de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar.
Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai, graças te dou em nome de Jesus pela leitura da palavra. Graças te dou, Pai, pelo poder do teu Espírito que vai fazer a sua palavra ser revelada aos nossos corações. Graças te dou, Pai, porque essa palavra vai ter fruto, ela vai ter uma boa terra, a boa semente vai encontrar essa boa terra, para a sua honra, para a sua glória e oração eu oro, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro, Espírito Santo, que nada e ninguém vai roubar aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Nada e ninguém vai roubar o teu Espírito, a sua presença, a sua revelação, vai roubar de nós, ó Pai, o entendimento que o Senhor nos quer. Em nome de Jesus, a igreja pode dizer amém? Amém. Aleluia. Marta e Maria, elas representam os anseios que eu e você temos como pessoas, né? Todos nós temos no mínimo 2 anseios, principalmente como cristãos temos 2 anseios. Marta representa o anseio empreendedor que nós temos como humanidade, aquele desejo de querer realizar, aquele desejo de ser bem-sucedido, aquele desejo de ser alguém que faz as coisas e elas prosperam. Maria é aquele outro lado do nosso ser, né, dos nossos anseios, é o lado contemplativo, aquele lado que a gente quer enxergar, aquele lado que a gente quer ver, aquele lado que a gente quer imaginar as coisas de Deus. E esses 2 lados, na realidade, eles não deveriam ser conflitantes, eles não deveriam se degladiar entre si, mas eles deveriam se completar. No entanto, todos nós temos enormes dificuldades de equilibrar esses 2 anseios de nós. Ora, estamos desequilibrados no empreendedorismo, fazendo, e ora, estamos desequilibrados na contemplação, apenas olhando, contemplando, vendo, enxergando e assim por diante. Qualquer um desses 2 pontos, ele vai ser desequilibrado, totalmente desequilibrado. E a gente percebe que a tendência destes anseios é criticar um ou outro, a semelhança de Marta, que estava criticando Maria. Naquele exato momento, Marta estava representando o empreendedorismo, ela estava o quê? Tornando o ambiente da casa agradável, tornando o ambiente da casa adequado para receber Jesus. Mas Maria, ela estava vendo em outra perspectiva, ela está dizendo assim, não, eu posso arrumar a casa em qualquer outro momento, eu posso deixar essa casa organizada em qualquer outra hora, porque quando será a próxima vez que Jesus virá se hospedar aqui? Quando será o próximo momento que eu vou tê-lo sozinho para mim, para que eu faça as minhas perguntas, eu ouça diretamente da sua boca as minhas indagações? Então você percebe que dentro da mesma casa, você observará que existiam 2 tipos de anseios. Isso representa muito o que eu e você somos. E eu vou te falar pela segunda vez, não é fácil viver essa bênção do equilíbrio, não é fácil nós equilibrarmos a contemplação, ficando aos pés de Jesus, e contemplar o empreendedorismo, realizar, fazer a vida acontecer. Essas 2 coisas, elas tendem a nos machucar, porque às vezes nós queremos estar mais lá, mas a vida não acontece só na contemplação, a vida também acontece na realização. E às vezes a realização, ela nos ocupa demais, e a gente fica angustiado, querendo deixar um pouquinho essa vida aqui de tanta realização, para vir aqui e ficar um pouco nos pés do Senhor. E isso gera em nós uma agonia profunda, isso gera em nós um sentimento difícil de ser equilibrado, e vai machucando-nos e vai nos ferindo. Eu tenho certeza que existem várias pessoas aqui que estão com o seu coração de certa forma ferida nestas questões, porque
Ora você está lá, fala, puxa, eu estou buscando a Deus, mas parece que a minha vida não anda, eu não estou conseguindo empreender. Aí outros estão aqui empreendendo, realizando, a vida está acontecendo. No entanto, você fala, puxa vida, eu estou com tanta saudade de Jesus, eu queria tanto passar mais tempo aos pés dele. A igreja primitiva, ela também passou por esse tipo de problemas. Você vai observar, por exemplo, que lá atrás, bem lá atrás, no início dos primórdios da igreja, as pessoas tiveram esses problemas. Tanto é que eles criaram o quê? Eles criaram os monastérios, Eles achavam que com a contemplação eles iriam resolver todos os problemas. E tinham os monastérios que ficavam nos montes, e tinham os monges que ficavam, tinha uns monges tão malucos, que eles faziam uma coluna, tenta imaginar uma coluna de 4, 5 metros de altura, e eles sentavam lá em cima daquela coluna, pastor José, e ficavam ali contemplando, e outros lá no monastério contemplando, só que a vida aqui embaixo ia acontecendo, a vida aqui embaixo ia rolando, e eles naquela contemplação não podiam influenciar a geração, não podiam influenciar aquilo que estava acontecendo aqui embaixo. Isso eu chamo de desequilíbrio. Agora, por que eles faziam estas colunas e ficavam lá em cima? Por que eles construíam os monastérios? Porque eles achavam que o povo aqui embaixo estava muito ocupado com as coisas carnais, estavam muito ocupados com as coisas da vida, estavam muito ocupados em trabalhar, em empreender, em realizar. Então era quase um protesto aquilo que eles faziam. E aí eu vou te falar novamente aquilo que eu já te disse. Quando você vive só aqui na contemplação, você está desequilibrado. Isso não é bom, isso não é saudável. Quando você fica aqui só no Xaramanaia, você fica aqui só nos mantos, só nos mistérios, isso é desequilibrado. Isso não é saudável, isso não leva ninguém a nada. A vida não é só como Maria, ficar aos pés de Jesus. A vida não é só como Maria, ficar ali sentada e contemplando, e babando, e chorando nos pés de Jesus. Ao mesmo tempo, você que está desse lado de cá, você fica criticando, dizendo assim, a vida não é só ir ficar orando, jejuando e clamando no monte, lá na coluna, não. Tem que vir trabalhar aqui. Mas só que o camarada que fica trabalhando demais aqui, o camarada fica tão carnal, que quando Jesus passa por ele, é capaz dele chamar de Genésio, entendeu? Porque o camarada fica tão envolvido com as coisas dessa vida, tão envolvido com o empreendedorismo, tão envolvido com a realização da vida, que ele não consegue mais entender o mundo espiritual, não consegue mais entender as questões da vida. Então, o que eu percebo? Nós temos que, de alguma forma, queridos, tentar trazer esse ponto do empreendedorismo para cá, e trazer este ponto da contemplação para cá, nos levando o quê? Ao equilíbrio. E Jesus deu a resposta quando ele falou para Marta, disse, Marta, Marta, quero te falar uma coisa, você está muito inquieta, nessa inquietação sobre resolver a vida, essa inquietação em você querer empreender demais, uma coisa só te importa, e Maria escolheu a boa parte que não lhe vai ser tirada, ou em outras palavras, ela escolheu, repita comigo, ela escolheu, mas só diga, ela escolheu. O que Jesus quis ensinar ali, que as escolhas é que determinam o equilíbrio. Naquele exato momento que Jesus estava na casa de Lázaro, qual que era a escolha certa? Era ficar limpando a casa. Qual que era a escolha certa? Era ficar arrumando a casa. Qual que era a escolha certa? Era ficar empreendendo ou ficar aos pés de Jesus? Então, o que Jesus falou assim, Maria teve sabedoria, ela soube discernir o momento da vida, e o que ela está ouvindo aqui, nunca vai ser tirado dela. Agora, o que você está fazendo aí, amanhã você vai ter trabalho de novo, e só dona de casa sabe disso, pensa num treinamento para a eternidade e a limpeza de casa, a coisa não acaba nunca, não é verdade? A arrumação de casa não acaba nunca, assim, eu sempre digo assim, a arrumação de casa é um treinamento para a eternidade, Então, Jesus falou assim, amanhã você vai ter que fazer isso de novo, depois de amanhã você vai ter que fazer isso de novo. Se você soubesse escolher, você não perderia a oportunidade de que eu estou aqui, e talvez eu não volte outra vez aqui.
E talvez esse momento nunca mais vai se repetir na sua vida. E você fez uma mal escolha. Você não soube escolher. Então as nossas escolhas, elas vão determinar, né, a forma como a gente lida com a situação. Ora, a situação exige profunda contemplação, ora a situação exige profundo empreendedorismo. Ora, a situação exige profundo empreendedorismo, ora a situação exige profunda contemplação. Você quer ver uma coisa? Vamos pegar uma outra situação onde Marta e Maria estavam juntas. Lázaro, seu irmão, havia ficado doente. Aí Jesus, olha só, Jesus é chamado para ressuscitar ou curar o seu irmão, e ele fica lá 2 dias e chega após 4 dias que Lázaro está morto. Novamente a gente percebe a tendência contemplativa de Maria. Quando Jesus chega, o que Maria fica fazendo? Você viu o texto em Lucas 11? Ela fica lá sentada. É a personalidade de Maria, contemplando, sentindo a dor, o sofrimento, meu irmão querido. Oh, se Jesus estivesse aqui, nada e tal. E o que Marta faz? Você viu o que o texto fala? Ele fala que ela se levanta da cadeira. Olha a visão empreendedora de Marta. Ela se levanta de cadeira e sai correndo falar com Jesus. Agora, quem estava certa nessa situação? Marta. Porque a hora ali não era de ficar chorando. A hora ali não era de ficar contemplando. A hora ali era de fazer alguma coisa, porque o defunto estava lá. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então, o que determina as escolhas são os momentos. A vida cristã, querido, você tem que entender isso. Não dá para você estar 100% contemplando e ao mesmo momento 100% empreendendo. É difícil você juntar essas coisas. Deus já havia mostrado isso no Velho Testamento, quando ele fala assim: 6 dias você trabalhará, mas o 7º dia você descansará. Agora, o que é interessante esse descanso que Deus ensinou? Olha só, até o 5º dia Deus criou o mundo, no 6º dia Ele criou o homem, não foi isso? Quantos concordam? Diga amém. E o que aconteceu no 7º dia? Descansou. Então você percebe que no 6º dia o homem foi criado e no 7º ele descansou. Então nem deu tempo dele cansar, ele já entrou no descanso. O que Deus estava querendo dizer? Você já parou para pensar sobre isso ou não? Se o homem tivesse sido criado no 1º dia, então Deus falou assim: pô, você já trabalhou o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, agora vamos descansar no 7º, mais que justo. Mas é engraçado, o homem foi criado no 6º e logo no 7º dia ele entrou no descanso. Porque descanso não quer dizer apenas descanso do corpo físico, descanso da mente. Ele está falando de um lugar de contemplação. Ou seja, no 7º dia, Deus e o homem e Deus, eles estavam juntos, eles estavam trabalhando juntos na contemplação da criação, desfrutando de tudo que havia sido feito. Só que o 7º dia, ele é antecessor do 8º dia. O 8º dia é o dia do trabalho. Então, depois que você tem contemplação, você entra no empreendedorismo, você entra novamente numa atividade de trabalho. O que você não pode é quebrar o ciclo de ficar empreendendo, e os sábados vão sendo quebrados. Eu não estou falando aqui sábado no sentido de ser sabatista, amém? Pelo amor de Deus, não entre nessa aqui, não vai dar certo para a sua vida. Eu estou falando de sábado como o momento seu de contemplação, o seu momento de estar com Deus, o seu momento de buscar ao Senhor. E isso é extremamente determinante para a vida. E eu percebo que muitos de nós, a nossa tendência como crente é ficarmos semelhante à história de Marta e Maria, um criticando o outro, um fazendo caso do outro. O camarada que empreende demais e o camarada que contempla demais. Queridos, vamos receber a bênção do equilíbrio sobre esta igreja aqui, em nome de Jesus? Olha para os lados e diz assim: nós somos uma igreja equilibrada. Mais forte, nós somos uma igreja equilibrada. Porque todos os homens equilibrados foram homens de resultados.
Deixa eu te explicar isso de uma forma melhor. Repita comigo assim: todos os homens de Deus que fizeram algo para Ele, o fizeram porque contemplaram a Ele. Você vai perceber na Bíblia que todos os homens que realizaram, eles não saíram assim bestamente, idiotamente fazendo as coisas, não. Eles, em primeiro lugar, contemplaram Deus, eles viram Deus, eles entenderam Deus, eles compreenderam a mente do Senhor, eles tiveram um momento de iluminação, eles tiveram um momento de revelação. Agora repita comigo: todos os homens que fizeram algo para Deus, o fizeram porque contemplaram. Você está vendo aqui o equilíbrio? Você está entendendo comigo aqui ou não? Todos que fizeram, contemplaram. E repita comigo agora: todos os que contemplaram, fizeram. Olha para o seu irmão e diga assim: todos que contemplaram, fizeram. E todos os que fizeram, contemplaram. Então nós temos que trazer um equilíbrio. Então a gente tem aqui na vida com Deus, na oração, no jejum, na intimidade, nos retiros, nas vigílias e no secreto com Deus. Isso é extremamente importante. Isso daqui é essencial, aleluia. Mas você tem que sair daqui com uma visão. Você tem que sair daqui apaixonado pela obra de Deus, porque Deus e a sua obra são o quê? Inseparáveis. Deus e aquilo que Ele mais ama é inseparável. Então você sai daqui e vai despejar aqui no empreendedorismo, realizando, conquistando, possuindo as portas dos seus inimigos. De que forma? Debaixo de revelação, debaixo de instrução, debaixo de sabedoria. É aqui que mora o equilíbrio, porque se você vier para cá, tentando fazer as coisas aqui, tentando realizar as coisas aqui, e quando as pessoas te perguntarem, por que você está fazendo o que você está fazendo, e você não tiver uma resposta divina, você perde a autoridade. Você perde a autoridade. Então, todos os homens que fizeram, eles fizeram porque contemplaram. E todos os homens que contemplaram foram homens frutíferos. Deixa eu mostrar alguns textos para você aqui. Por exemplo, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. A Bíblia fala que Abraão ouviu a voz de Deus dizendo: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você pode contemplar as duas verdades aqui. Abraão contemplando, recebendo revelação de Deus, instrução de Deus, e Abraão o quê? Empreendendo, saindo da sua terra, indo para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Alguém pode dizer amém a essa bênção de equilíbrio aqui? Amém. Aleluia. Moisés, nós vemos os dois lados da moeda. Moisés, ele quis empreender, porque ele achou, né, você vai ver lá em Atos capítulo 7, ele achou que o povo acharia que ele era o homem a quem Deus queria levantar, e ele tentou empreender sem o quê? Sem revelação. Ele tentou empreender sem vida com Deus, ele tentou empreender sem estar no secreto, e a Bíblia fala que isso atrasou o plano de Deus na sua vida por 40 anos, mas chegou um momento, aleluia, Êxodo capítulo 3, do versículo 1 a 10, a Bíblia fala que Moisés contemplou aquela sarça que pegava fogo e não se queimava, e ele chegou perto daquela sarça, e Deus falou: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa, aleluia. Ele contemplou a glória de Deus, ele ouviu o nome de Deus: eu sou o que sou, e eu te enviei. Te enviou para quê? Para empreender. Desça para o Egito, porque eu ouço o gemido e o clamor do meu povo, e eu os quero libertar. Eu quero empreender. Então você percebe que agora Moisés não estava apenas empreendendo, ele estava empreendendo debaixo de revelação, ele estava empreendendo debaixo de uma autorização divina. Queridos, o que Deus está precisando nessa geração é homens do secreto, é homens da intimidade, é homens que de fato, verdadeiramente são apaixonados por quererem ficar aos pés do Senhor, mas não são como esses que levantam uma coluna e ficam lá em cima da coluna como idiotas, e que ficam lá no meio do monte como imbecis. Não, eles descem da coluna, e eles vêm para esse mundo ser sal, e eles vêm para esse mundo ser luz, e eles vêm para esse mundo conquistar, aleluia. E eu não estou falando só conquistar almas, isso é importante. Eu não só estou dizendo expulsar demônios, isso é importante. Eu não estou só dizendo curar doenças, isso é importante. Eu estou dizendo também você entrar nesse mundo
e ser um grande empresário, um grande comerciante, e ser um grande profissional, e ser um grande homem na arte, na cultura, em qualquer área da vida, empreendendo debaixo do poder e da graça de Deus. Alguém pode dar um brado de vitória aqui? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você quer ver outro personagem? Josué. Josué foi um cara de profunda contemplação. Ele contemplou desde lá do Egito as maravilhas de Deus. Depois ele estava lá no monte com Moisés contemplando. Depois ele ouviu a voz de Deus dizendo: meu servo Moisés é morto. Mas aí você vê o empreendedorismo. Agora levanta-te e faça esse povo que está debaixo do seu comando herdar a terra que eu ordenei. Está faltando demais, queridos, essa bênção do equilíbrio no nosso meio. A Bíblia fala de Jesus. Olha o que Jesus dizia, repita comigo assim: Jesus disse: eu só faço. Olha aqui, ó, empreendendo. Eu só, mais forte, empreendedorismo. Agora olha aqui, contemplação. Repita comigo: eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Contemplação. Jesus passava a noite inteira no monte contemplando. Ele passava a noite inteira no monte contemplando, igual a gente, irmão. Igualzinho a gente passa a noite inteira no monte contemplando. No dia seguinte passa o dia inteiro dormindo. Jesus passava a noite inteira no monte, mas logo de manhã ele ia empreender. O ministério dele não era ser um empresário, o ministério dele não era ser um industrial, o ministério dele não era ser um comerciante. O ministério de Jesus era o quê? Expulsar demônios. O ministério de Jesus era curar enfermos. O ministério de Jesus era implantar o reino dos céus. Você entende o que eu estou falando aqui ou não? Ele ia para cima, ele realizava. Aquilo era custoso, amados. Aquilo exigia atividade física no que Jesus estava fazendo. Empreendedorismo e contemplação devem andar juntos, não são questões antagônicas, elas não devem estar separadas. Ou seja, no meu empreendedorismo tem que estar o fruto da minha revelação, no meu empreendedorismo tem que estar o fruto da minha contemplação. Ou seja, eu só estou aqui porque eu estava lá, eu só estou aqui porque de lá recebi autoridade, eu só estou fazendo aqui porque lá fui instruído como deveria realizar nesse lugar. O problema é quando você só está aqui querendo fazer, porque tem que dar conta da vida, porque tem que dar solução, mas não tem revelação, não tem instrução, não passou aos pés do Senhor, e você então fez escolhas erradas, porque o desequilíbrio, ele é improdutivo, ele é extremamente improdutivo. Como novamente vou dizer, não adianta você estar aqui horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. Tem gente que fala assim: não, pastor, mas a oração constrói. É, pastor, a oração constrói. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você passar a vida inteira orando por almas e não pregar para elas. Não adianta você ficar orando a vida inteira por cura e nunca orar por enfermo. Não adianta você ficar orando a vida inteira por uma igreja gloriosa e não mexe um dedo para poder ajudar a edificar a igreja. Isso é uma oração que Deus fala assim: ó, não quero mais ouvir não, viu? Preguiçoso. As duas coisas têm que caminhar juntos. As duas coisas. A Bíblia fala no livro de Marcos, repita comigo: Jesus chamou os seus discípulos, ó, contemplação, para estar com Ele. Diga comigo: estar com Ele. Olha para o seu irmão e diga: estar com Ele é importante. Estar aos pés dEle é uma escolha importante. Mas diga assim comigo: e Jesus também, depois de estar com seus discípulos, os enviou para irem após Ele. Empreendedorismo, diga ao seu irmão: empreender é tão importante como contemplar. Ou seja, o seu empreendedorismo tem que ser fruto da sua contemplação. Aleluia! O apóstolo Paulo,
A Bíblia fala que Paulo, ele estava na estrada de Damasco, indo perseguir os irmãos, mas de repente ele teve uma visão, uma revelação. E a Bíblia fala que aquela luz brilhou mais do que o sol do meio-dia. E ele ouviu uma voz, era a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Agora eu te digo, vai à rua direita, fica lá na casa daquele Simão e eu vou te dar ordens. E a Bíblia fala que ele ficou 3 dias jejuando ali, né? Contemplou consagração. Mas você vai para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo sai da contemplação e vem para 1 Coríntios capítulo 10. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus não se tornou vã para comigo. Antes eu trabalhei mais do que todos vocês. Não que seja eu, mas a graça de Deus que está comigo. Alguém pode entender o que eu estou falando aqui? Eu acho que esse evangelho que nós estamos hoje vivendo, eu acho isso extremamente perigoso. A nossa geração, eu não quero falar aqui olhando para ninguém, porque senão vai dizer que eu estou revelando você. Mas a nossa geração é uma geração muito contemplativa demais. Uma geração que fica só que serve babando nos pés de Jesus. Pode ver nossas músicas. Olha, tem música que faz até ranho de tanto choro que a gente chora nos pés de Jesus. Jesus está fazendo assim. Ai, entendeu? Sabe, e contempla, e contempla, e contempla. É engraçado que na hora da contemplação é aquela coisa, aquela glória, aquele fogo, e rola, e pula, e chora, e canta, e grita, e corre, e voa, e mas depois, quando sai daquilo, fica naquilo. Em outras palavras, não sai daquilo. E ele fica desesperado para o próximo culto. Quando vai ter novamente aquele culto? Eu vou para os pés do Senhor. E depois, ai meu Deus. Aí o próximo domingo já não é mais aquele culto tão assim, embebecido da glória, é mais um culto instrutivo. Não gostei. Não foi bom. Sabe, queridos, é uma geração, eu estou falando sério, é uma geração preguiçosa. É uma geração que não quer empreender, é uma geração que não quer estudar, é uma geração que não quer trabalhar, é uma geração que não quer prosperar. Você tem que ter santa ambição, meu irmão, você tem que ter sangue nos olhos. Eu vou conquistar, eu vou conquistar. Agora, por que eu vou conquistar? Não vou conquistar para mim, eu vou conquistar porque eu tenho uma visão para ser realizada. Eu vou conquistar porque eu tenho uma visão para ser implantada. Eu vou conquistar porque eu tenho um reino dentro de mim que precisa avançar nessa terra. Ele não vai avançar só com oração, só com jejum, não vai avançar só com cultos e vigílias, ele vai avançar com o meu trabalho aqui, expulsando demônio, curando enfermos, trabalhando, sendo gente de sociedade, sendo gente de influência, sendo voz, aleluia, glória a Deus. Agora, querido, eu sou brasileiro, então eu tenho autoridade para falar para o brasileiro. Brasileiro leva a vida na flauta. Eu vou só te explicar uma coisa. Me fala qual é o Nobel da Paz que o Brasil ganhou. Quase todas as nações do mundo têm um Nobel da Paz, um cara que estudou pra caramba, um cara que se arrebentou de tanto estudar, que foi uma referência no mundo. Brasileiro não tem nenhum, porque brasileiro é preguiçoso. Quando um autor de livro vai escrever na língua portuguesa, ele tem que começar a se inscrever em língua estranha, checando, robacate, andecaias. Por quê? Senhor, que alguém compre pelo menos um exemplar desse livro. Porque você é um escritor falido, porque brasileiro não gosta de ler. Entendeu? Por quê? Porque nós somos aquele povo que fica aqui, não, eu vou orar e vai resolver tudo. Eu vou orar e a glória vai descer. Eu vou orar e o fogo vai cair. Eu vou orar e eu ponho os anjos, a gente terceiriza, e os anjos vão trabalhar para mim. Entendeu? Você fica lá no camarote, os anjos já estão com as asas, dando cãibra nas asas dos anjos, de tanto trabalhar, e você sem fazer nada. Está errado isso aí, irmão. Está errado. Quem está comigo aqui essa noite, diga amém. Amém. Marta e Maria não são questões antagônicas. Marta e Maria, o que Jesus está querendo nos ensinar naquela história é que nós temos que saber fazer escolhas. Ora, as escolhas é para empreender, mas se você ficar aqui só empreendendo, você vai ser improdutivo, porque aquilo não vai ter sustentação, não tem glória, não tem revelação, não tem poder de Deus. Mas você tem que fazer escolhas, ou seja, eu tenho que empreender 6 dias, no 7º dia eu vou vir para cá. Por quê? Porque eu sei que o fruto do meu trabalho não é resultado
resultado só do meu suor, não é resultado só dos meus esforços, não é resultado só da minha capacidade humana. Eu sou um homem cheio de graça, eu sou um homem cheio do favor de Deus, eu sou um homem cheio da unção que eu recebo aonde? Aos pés do Senhor. Só que eu também tenho que entender que eu não sou um homem só de unção, eu não sou um homem só de poder, eu não sou um homem só de unção, eu sou um homem também de suor, eu sou um homem também de suor, ou seja, eu estou suando unção, aleluia, eu estou suando revelação, eu estou suando vida com Deus, eu estou suando visão dos céus, aleluia. Alguém pode dar um brado de vitória aqui, queridos? Então aplauda ao Senhor essa noite. Vamos, aplauda mesmo a Ele. Aleluia. Eu estou meio estranhando meu relógio aqui. Que horas são, por favor, do seu relógio? 7h30. A gente tem até as 9h30 para pregar hoje? Até as 8 horas, você falou, né, pastor? Até as 8, só tem mais meia hora aqui. Mas vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando a gente fala sobre escolhas, escolhas essas que ora nos levam a uma vida mais profunda em Deus, e que essa vida profunda em Deus nos leva a realizações profundas na vida, nós vamos ter que tocar num assunto interessante. Por quê? Porque na contemplação você recebe intimidade. Você já percebeu que toda pessoa contemplativa, geralmente ela é íntima, ela conhece Deus, ela sabe quem é o Senhor. Mas você vai perceber na Bíblia, e eu quero que você entenda isso com muito carinho, é que todos os homens íntimos de Deus foram homens de renúncia para a realização de um projeto divino. Todos eles. Toda intimidade, ela vai gerar o quê? Resultados. Você quer ver uma coisa? Você vai perceber, por exemplo, que os discípulos que andaram com Jesus por muito tempo, eles entenderam a visão do Senhor. Consequentemente, eles tiveram de abrir mão. Se você pega Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20, aqueles homens entenderam Jesus. Ele é Jesus. Mas Jesus fala assim, olha, vocês vão serem pescadores de homens. Vão ser pessoas o quê? De resultados. Não tem como. Eu não consigo enxergar uma intimidade que não produz resultados. Para mim é uma coisa assim sem sentido. Vamos falar para dentro da igreja. Eu não consigo ver um camarada que se diz íntimo de Deus, porque é um homem de contemplação, mas você olha ao redor dele e não tem fruto nenhum. Ele não tem discípulos, ele não tem departamentos, ele não tem vida de igreja. O máximo que ele faz é assistir um bom culto. O máximo que ele faz é se assentar na cadeira de um domingo à noite, entendeu? E fazer o pastor se sentir um pouquinho melhor, porque a igreja está menos vazia. Eu não consigo contemplar que beleza tem essa contemplação aqui. Esse para mim é um tipo de cristianismo preguiçoso. Esse para mim é um tipo de cristianismo, é um tipo de engodo religioso. Todos os homens de intimidade foram homens de resultados. Você não vai ver na Bíblia homens com intimidade sem resultados. Esses resultados, eu vou falar pela segunda vez, ele é diverso. Ele não atinge só apenas o âmbito da igreja aqui, ou seja, eu e você nessas quatro paredes, em todos os sentidos. Pense nisso.
Toda contemplação automaticamente gera intimidade. Fale comigo, toda contemplação. Diga para o seu irmão assim: quem busca, acha. Vai achar mesmo. Quem ora vai achar mesmo. Quem jejua vai achar mesmo. Quem sobe ao monte vai achar mesmo. Quem busca com zelo os melhores dons vai fluir mesmo. Agora, isso tem que ser seguido do quê? De resultados. Resultados esses que são visíveis no dia a dia. E agora, para você ter resultados, que é a grande questão, para você vir para o mundo do empreendedorismo, para você agora realizar para Deus, você tem que ser conquistado lá. Porque eu vou tocar numa coisa muito forte aqui. Você está comigo aqui essa noite ou não? Está comigo aqui ou não? A maioria das pessoas, eu não quero julgar ninguém, Deus me livre disso, mas a maioria das pessoas que buscam a Deus, isso o Espírito Santo me revelou, não buscam a Deus por causa de Deus, buscam a Deus por causa de si mesmas. Elas querem resultados para elas. Elas querem resultados que beneficiam a elas, não que beneficiam o reino. A maioria das pessoas que, por exemplo, eu não quero julgar ninguém, mas a maioria das pessoas que buscam prosperidade, elas não estão buscando prosperidade para que esse dinheiro construa para o reino de Deus. Elas estão buscando para o seu próprio reino. E aí a intimidade verdadeira, ela vai te levar a uma renúncia. Se você quer aqui empreender não só para você, se aqui você quer empreender não só para o seu ego, se você quer empreender não somente para seus anseios e seus sonhos, você vai ter que passar da intimidade para a renúncia. Eu vou te mostrar alguns textos novamente para você se acordar disso. Lembra que eu falei de Ur dos Caldeus? Lembra que eu falei de Abraão e Ur dos Caldeus? Lembra que eu falei de Abraão que recebeu intimidade? Quantos lembram? Digam amém. Abraão, quando saiu da sua terra e da sua parentela, como fruto da contemplação, como fruto da sua busca por Deus, ele não foi para lá construir algo para si. Abraão foi construir uma nação para Deus. Abraão foi construir um ministério que servisse a Deus. Abraão foi edificar o reino de Deus. Vamos pegar Moisés. Lembra de Moisés? Na contemplação. Moisés, ele teve uma revelação que ele deveria descer para o Egito. Ele poderia descer para o Egito para vingar o que foi feito com ele. Moisés foi colocado ao vexame, à vergonha. Moisés, ele foi colocado para ser um escravo, mesmo sendo criado no palácio do Egito. Aquilo foi vergonhoso demais, gente. Um homem que estava lá no palácio, no dia seguinte estava amassando barro junto com os escravos. Então Moisés poderia usar toda aquela contemplação, poderia usar tudo aquilo que tinha recebido de Deus, simplesmente para ser vingativo, simplesmente para punir aquela nação que colocou ele a inglória. Mas ele não fez isso. As 10 pragas que Moisés operou no Egito foram para destruir os 10 principais deuses, que na realidade são demônios que operavam no Egito. E o principal desses demônios foi Faraó, porque ele era considerado um deus. Quando Faraó não pôde poupar a vida dos seus primogênitos, inclusive do seu próprio filho, foi então que o maior principado caiu e Israel pôde ser liberto. Então você percebe que Moisés não estava empreendendo para si, assim como Abraão não estava empreendendo para si. Se você pega Jesus, a Bíblia fala que Jesus, ele só fazia as coisas que via o Pai fazer. Quantos concordam comigo? Diga amém. Mas Jesus fala uma coisa bem certa: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Eu vim para dar a minha vida a favor de vós, para que aquilo que foi perdido fosse restaurado.
Uma das coisas que eu tenho observado, queridos, e isso tem me assustado, e como profeta eu preciso alertar a nossa geração, é que nós buscamos muito a Deus de forma egoística, e nós buscamos a Deus de forma em que o fundo, a grande razão da nossa busca não é o reino, não é o propósito de Deus, mas é a nossa própria vontade. A oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Todo empreendedorismo, principalmente como fruto de revelação, não deveria ser instrumento para nós alcançarmos os nossos próprios sonhos. Tem muita gente no ministério que não está no ministério por causa de Jesus, não está no ministério por causa da paixão pelas almas. Tem muita gente que está na vida trabalhando, entre aspas, como cristão, mas a sua vida não é para Cristo, é para si mesmo. Ele usa o poder do reino, ele usa o poder do nome de Jesus, ele usa a força do reino de Deus para construir o seu próprio reino. Toda intimidade que é fruto da contemplação, toda intimidade, conhecimento de Deus, que é fruto da contemplação, ela tem que ser derramada aqui, como alguém que está construindo para Deus, edificando para Deus, fazendo algo que Deus pode usar, fazendo algo que Deus pode manifestar a sua glória, fazendo algo que Deus pode ser honrado. Renúncia. Essa palavra renúncia, hoje nós não encontramos mais. Essa palavra renúncia parece que sumiu do nosso vocabulário cristão. Parece que Deus, Ele é obrigado a fazer as coisas por nós, porque nós somos os seus buscadores. E na realidade o que Deus está esperando é que gente que o busque contemplativamente, gente que está aos seus pés adorando a Ele, tenha um único objetivo: fala, Deus, eu quero que venha o teu reino, eu quero que seja feita a tua vontade. Todo o meu dinheiro no comércio, lógico que vai ser para sustentar a minha família, lógico que vai ser para dar bons estudos aos meus filhos, lógico que vai ser para guardar uma herança para eles, lógico, não tem nada de errado nisso, mas também uma grande parte desse dinheiro vai ser para sustentar missionários, vai ser para ajudar a plantar igreja, vai ser para trazer estrutura para o ministério onde que eu sirvo. Eu não vou usar o poder do seu nome, eu não vou poder usar o dinheiro, o poder de adquirir riqueza só para mim, para minha família e para os meus desejos. Não, eu vou investir no reino, eu vou investir na causa, eu vou investir para que o reino de Deus propague sobre a face da terra. E assim por diante, queridos. Isso exige o quê? Renúncia. Renúncia, fala comigo, renúncia. Você vai perceber isso. Josué, ele teve que renunciar. Jesus, qual foi a renúncia de Jesus? Você já parou para pensar qual foi a renúncia de Jesus? Repita comigo Filipenses 2. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se tornando como homem, e como homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Renúncia. Paulo, quando ele teve que renunciar, ele renunciou a um dos postos mais importantes que teria em Israel. Quando Paulo fala, eu não considero a minha vida preciosa a mim mesmo, Paulo considera todas as coisas, ele diz que ele considerou todas as coisas como refúgio, como esterco para ganhar a sublimidade de Cristo. Paulo não era como alguns de nós que não tinham um gato para arrastar pelo rabo, não, meu querido. Paulo tinha muito o que perder. Paulo tinha muito o que perder. Tem gente que tem que dar graças a Deus que Deus chamou ele para o ministério, porque ele não seria nada. Eu estou falando sério, irmão. Você dá risada, mas tem que dar glória para Deus mesmo. O cara não ia ser um ninguém na vida. Sabe de quem eu estou falando? Estou falando de mim.
Eu dou graças a Deus, porque Deus me chamou para o ministério, porque se eu estivesse no mundo, eu seria o quê? Seria nada, acho que nem vivo estaria mais. Eu estou falando sério. Eu não tenho do que me orgulhar. Eu não tenho agora de ficar aqui construindo para mim. Eu tenho que permitir que a minha vida seja gasta para Ele. Eu tenho que permitir que a minha vida dê honra a Ele. Eu tenho que permitir que tudo aquilo que eu recebi dEle volte para Ele. Aleluia. Eu não estou aqui fazendo para mim, eu não estou levantando o meu ministério, eu não estou levantando a minha torre, eu não estou levantando o meu império, eu não estou levantando a minha empresa espiritual, eu estou levantando, edificando o reino de Deus. Eu quero que os céus descem à terra, eu quero que a glória se manifeste, eu quero que as pessoas conheçam a Deus, eu quero que as pessoas saibam que Ele existe e que Ele é poderoso. Aleluia. Eu não faço isso porque simplesmente eu faço como quem é devedor a Ele, eu faço como quem entende que Ele é que deve ser glorificado e exaltado e bendito. Eu fico horrorizado, pessoas aqui no empreendedorismo fazendo para si, para si, para si. Não há autonegação, não há renúncia, eles não abrem mão de suas próprias vidas, não abrem mão dos seus próprios tempos, só fica pondo peso para quem já está fazendo. É tempo de nós amadurecermos como igreja. Você entende o que está ouvindo? Diga amém. Amém. Aleluia. Como falta isso? Falta demais. Falta demais. Eu estou orando. Escute bem. Eu estou orando para que Deus venha sobre nós aqui esses dias e ponha uma fome, mas uma fome quase que insaciável. Uma fome quase que desesperadora por sua presença. Que você diga assim: eu não consigo, como nós cantamos essa música, né? Do Espírito Santo, eu não sou nada. Eu sou como o sino que retina, eu não sou nada, não há vida, não há fôlego de vida em mim. E que isso te leve aos pés do Senhor. E que isso te leve a uma vida profunda em Deus, de jejum, de oração, de leitura da palavra, de bons livros, de seminários, de congressos, de conferências, de tudo aquilo em que Deus está envolvido, que você também queira estar envolvido, que esta seja uma decisão da sua vida, que você seja Maria nesse questão. Eu decidi estar com Deus, eu decidi buscar a Deus, eu decidi ser consagrado a Deus, eu decidi ser uma pessoa que quer a face dEle. Aleluia! Mas eu também estou orando, para que essa intimidade passe aqui pela renúncia, que você diga: meu Deus, eu não posso viver para mim mesmo, mas eu preciso viver. Então como que eu vou viver? Eu vou viver para Ele, eu vou fazer algo para Ele, eu vou edificar algo para Ele, eu vou tocar com a minha influência, com a revelação que eu recebi lá na contemplação, com a revelação que eu recebi lá na vida de altar, lá na intimidade. Eu vou fazer de forma significativa. Deixa eu te falar uma coisa sobre significativo. Eu sinto de falar essa palavra. Algumas pessoas estão com a síndrome de vira-lata aqui. Eu vou injetar um antídoto anti-síndrome de vira-lata. Você não é qualquer um. Se você olhar na Bíblia, as pessoas mais simples foram as que trouxeram maiores lições de quem construíram algo glorioso para Deus. O próprio Jesus, Ele veio de Nazaré, como homem veio de um lugar desprezível, como homem veio de um lugar onde ninguém lhe dava valor. Você olha a serva de Naamã, nem nome é dado para ela na Bíblia, nem nome ela tem na Bíblia, e ela consegue ganhar para Jesus o general de uma nação importante. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Aquela pobre viúva
que deu tudo o que tinha, nem nome ela tinha, chamada só de viúva. Talvez o marido dela fosse importante, mas ela não, ela era só uma viúva. E o ensinamento que ela trouxe foi extraordinário. Dorcas, ou Tabita, a Bíblia fala que ela era só uma discípula. Só uma discípula. E ela fez algo estrondoso. O que falar de Pedro, um pescador, e dos seus irmãos pescadores? Não sabeis vós que não são os nobres e nem os poderosos que são chamados, simplesmente para que a glória não seja dos homens, mas de Deus? Você está entendendo aqui ou não? Você está entendendo aqui ou não? Essa síndrome de vira-lata que você fica aqui dizendo, não, eu não posso fazer nada da minha geração, eu não posso ser influência, eu não posso fazer algo significativo. Você pode. Você pode. Você pode. Basta você estar lá, aos pés do Senhor, dizendo, Deus, eu sei que você é Deus. Eu sei que não há outro além de ti. Eu sei que o teu poder está acima de qualquer outro poder, que o teu nome está acima de qualquer outro nome, que o Senhor é excelso, sublime, soberano, exaltado, e eu te amo, eu te glorifico, Deus, e eu quero abrir mão da minha própria vida, porque eu estou nesse mundo para trazer os céus para a terra, eu estou nesse mundo para empreender para o Senhor, e aonde você estiver, você vai fazer a diferença. Aonde você estiver, você vai ser usada, e você vai ser usado por Deus de forma poderosa. Você crê nisso ou não? Amém, Amém ou não? Amém. Nós precisamos crescer nisso, avançar nisso. Nós precisamos ter só o entendimento correto e avançarmos nas coisas. Deixa eu começar a concluir aqui. Nós vamos ter um tempo de oração. Então, queridos, dentro daquilo que nós ouvimos, dentro daquilo que nós presenciamos hoje, o que a gente chega a uma conclusão? Que nós precisamos da bênção do equilíbrio. Repita comigo, eu preciso da bênção do equilíbrio. Repita para o seu irmão, eu recebo a bênção do equilíbrio. Então, o que seria a bênção do equilíbrio? Eu contemplo, eu renuncio e eu empreendo. Fala comigo. Eu contemplo, eu renuncio e eu empreendo. Aleluia. Não é o inverso. Eu não empreendo primeiro. Primeiro eu, depois eu, depois eu. Só as mulheres. Primeiro eu, depois eu, depois eu. Só os homens. Primeiro eu, depois eu, depois eu. Todos nós, bem forte. Mais forte. Última vez. Aleluia. Deus espera que essa bênção do equilíbrio esteja sobre nós. Segundo ponto, para terminarmos aqui. Acredite no que eu estou falando. Todo desequilíbrio, ele é improdutivo. Acredite. E o diabo vai tentar te levar para lá. Não deixe ele te levar para lá. Não deixe. Não deixe, não deixe, não deixe. De todas as formas, o diabo vai querer você estar naquele antagonismo do texto que nós lemos lá em Lucas 10. Entendeu? Ou é uma coisa ou é outra. Não, não é isso. Não é uma ou outra. Não é uma ou outra. São as duas caminhando juntos. Repita comigo. Não existe contemplação excludente do empreendedorismo. Não existe empreendedorismo excludente da contemplação. Isso é um problema. Porque, deixa eu pegar um outro lado agora, não os caras que estavam com síndrome de vira-lata. Os camaradas que aprenderam a empreender. Você que já é um empresário, um comerciante,
né? Você já tem uma boa habilidade de conquistar e de fazer aqui. Qual que é a mania desses caras aqui? Eu não tenho tempo. 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 Deixa eu falar um pouquinho sobre tempo. Eu não quero que você ofenda-se com isso. Principalmente você que trabalha demais. É para você. Escute bem o que eu estou te falando. Para você que trabalha demais, se orgulha disso. Se converter aqui uma prostituta, quantos aqui achariam justo nós falarmos para ela? Por favor, não se prostitua mais, não venda mais o seu corpo, porque Jesus te ama. Quantos achariam certo? Diga amém. Amém. Muito bem. Se convertesse aqui um traficante, nós disséssemos para ele assim: meu querido, Jesus te salvou, te libertou, você não precisa mais traficar drogas para viver a vida. Quantos achariam que era uma pregação certa? Diga amém. Amém. Aleluia. Agora, por que quando se converte um empresário, um comerciante, um autônomo, que trabalha 16, 17 horas todo dia, e família vai para o beleléu, saúde vai para o beleléu, vida de igreja vai para o beleléu, vida de oração vai para o beleléu, vai tudo para o beleléu, e a gente acha que ele está fazendo coisa certa? Não, para esse a gente não fala, né? Que ele está fazendo coisa errada. Pare com isso, irmão. Lógico, o cara traz um dízimo poderoso, né? O cara é bonzinho, ele está pecando um pecado santo. Ele está pecando o pecado que não faz fumaça. Errado, irmão. É errado. Essa vida workaholic, ou seja, viciado em trabalho, é um pecado. Você tem que se arrepender disso. Porque um cara que trabalha 15, 16, 17 horas todo dia, estou dizendo um dia ou outro, um dia ou outro a gente trabalha mesmo, vira a noite trabalhando, faz parte da vida. Agora, todo dia, 15, 16 horas, 16 horas, 17 horas. Que tempo que você tem para a família, querido? Que tempo que você tem para você? Que tempo que você tem para Deus? Está errado, é pecado. É pecado isso. Então, o diabo vai querer te levar para o desequilíbrio. Agora, escute bem. Sabe qual que é o grande problema aqui? Que quando a gente faz coisa certa, ainda sendo errada, você não sofre condenação. Já percebeu isso? Você só sofre condenação quando você faz a coisa errada. Errada porque socialmente é errado. Errado porque todo mundo acha errado. Então a pressão logo vem na sua cabeça. Shhh! Mas quando você faz a coisa certa, que está virando um erro, você não tem condenação. E é aqui que as pessoas mais morrem. Fazendo a coisa errada, pensando que está certo. É uma coisa que nós temos que aprender. Diga comigo, bênção do equilíbrio. Mas só diga, bênção do equilíbrio. Aleluia. Então o que eu chego à conclusão junto com vocês aqui? É que cada um de nós aqui, deveríamos empreender como fruto da nossa contemplação e da nossa rendição, né? Fruto da contemplação como atitude de quem abrir mão de si mesmo para construir para Deus. Eu quero concluir fazendo um apelo aqui essa noite. Eu quero mostrar esses dois lados, como já mostrei. Meu primeiro apelo, eu gostaria que você fosse ficando em pé no seu lugar, você que aceitasse ele. Você dissesse assim: eu vou cultivar uma fome maior por Deus. Eu vou tomar decisão de buscar mais a Deus na minha vida. Eu vou tomar uma decisão de orar mais. Eu vou tomar uma decisão de jejuar mais. Eu vou tomar uma decisão de Maria. Eu vou saber escolher a boa coisa. Eu sei que eu tenho milhões de compromissos. Eu sei que eu tenho milhões de atividades. Mas eu vou decidir fazer mais do que eu já fazia, no sentido de contemplar, de estar em Deus, ter vida secreta com Ele. Quantos gostariam de ficar em pé no seu lugar por essa questão? Fique aí, diga amém. Vai falando amém. Sou eu, Senhor. Aleluia. Sou eu. Eu quero. Mas aqui a coisa é séria, viu, irmãos? Não é só aquele voto assim que a gente faz e depois não esquece que fez. Coisa séria. Eu vou mesmo. Vou ser um cara de contemplação. Eu vou ser um camarada que vou para os pés do Senhor mesmo. Aleluia.
Agora, quantos aqui querem a segunda verdade, a segunda face desta moeda? Eu quero que você se comprometa agora com Deus e com o seu irmão que está ao seu lado. Diga assim: eu, como fruto da minha busca, eu, como fruto da minha revelação, serei uma pessoa altamente produtiva no reino dos céus. Todas as semanas eu vou me autoanalisar e vou exigir de mim algum tipo de frutificação. Vou exigir de mim algum tipo de realização, para que Deus seja honrado na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu gostaria que nós, como Ministério de Música, viéssemos aqui adorar ao Senhor. Eu gostaria que nós fizéssemos o seguinte hoje. Você viu que nós fizemos o inverso, né? Esses 3 dias. Nós começamos lá em cima, alto nível, gente embriagada sendo carregada para casa. Mas viemos aqui agora, aterrissando nosso aviãozinho, dizendo assim: opa, espera aí. Equilíbrio. Equilíbrio. A ordem do momento é equilíbrio. Amém? Pegue as mãos do seu irmão e diga assim: que bom que eu estou pegando nas mãos de um apaixonado por Jesus, desesperado por Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas olha para ele assim: mas que bom que você não fez um poste da idiotice e fica lá em cima. Aleluia, né? Fala para ele: que bom que você não fez o seu monastério, vivendo lá o bem bom com Deus e deixando esse mundo a desgraça. Que bom que você veio renunciando à sua própria vida para empreender para o Deus vivo e poderoso. E olha para ele e diga assim: querido, acredite, o seu trabalho para ele não vai ser em vão. Isso, aplauda ele, aplauda mesmo. Vamos, bem forte ao Senhor. Aleluia. Deus tem que ser louvado por essa noite, engrandecido essa noite. Levante as suas mãos aos céus. Vamos ter um tempo de consagração a Ele, de dedicação profunda a Ele. Erga as suas 2 mãos aos céus. Entenda o que Deus falou hoje. Entenda o que o Espírito Santo falou hoje. É uma mensagem muito forte, queridos. É uma mensagem para a igreja. Uma mensagem para a igreja realizadora. Uma mensagem para a igreja que ama Jesus. Feche os seus olhos. Vamos adorar. Se apaixone por Ele, se apaixone por Ele. Sim, Jesus, sim, Espírito Santo. Envolva-me, me enche da vida.
sei viver. Em tua presença não há vida. Tu és a essência. Envolva-me e enche da vida, me ensina como filho que retine, assim sou eu. Assim sou eu sem ti. Então vem, flua como um rio, rio furioso, sopre como um vento, venha como fogo, flua como um rio, rio furioso, sopre como um vento, venha como fogo, venha como fogo, venha como fogo, venha como fogo, venha como fogo.